Boa tarde, meu nome é José Augusto e eu vou apresentar o trabalho de ciência de dados. Eu estou em dupla com Jefferson Estevo. Para relembrar vocês aqui como é que é o nosso dataset, sobre o que ele diz respeito, é sobre a avaliação dos docentes da UFRN, que os alunos têm que fazer ao final do semestre. Tem alguns dados sobre o docente, como o ID do docente, o nome dele, a turma que ele deu aula, é, o ano, período, quantidade de discentes, postura profissional, atuação profissional e autoavaliação do aluno. Tanto a média quanto o desvio padrão de cada um desses três últimos. É, nessa etapa do trabalho, o professor pediu para a gente usar esses dados, que a gente já implementou o dashboard dinâmico, com alguns gráficos interativos, dinâmico não, alguns gráficos interativos, e nessa etapa a gente vai classificar eles usando alguma técnica de machine learning. Nós escolhemos a técnica de decisão de árvore de decisão para treinar os nossos dados e classificá-los. É, Nós usamos só alguns desses dados aqui, no caso foi a postura profissional média, a atuação profissional média, a autoavaliação do aluno média e o período no qual ele lecionou. Que aí a gente está estudando, tentando dar um foco na etapa do Covid para examinar como é que foi a pandemia. Então nós pegamos o 2020.2, 2021 o ano inteiro e 2022.1. Bom, aqui tá aqui a gente usou o Dash juntamente com o Negrok para fazer essa plotagem. Ficou um pouco pequeno, pois quando nós tentamos aumentar essa imagem, infelizmente estava sumindo. Mas aqui nós conseguimos examinar muito bem, né, dá para ver aqui que aconteceu uma dispersão interessante aqui no gráfico. Dá para ver como é que a árvore de decisão fez as escolhas. E bom, só relembrando que são quadrados ou retângulos, porque são ifs e elses. E aqui a gente pegou algumas, como posso dizer, algumas classificações quanto à qualidade do docente naquele período, né? Se a média entre a atuação profissional e a a atuação profissional e a postura profissional, a atuação profissional e a postura profissional for menor que 7, ele está vermelho. Se ele está entre 7 e 9, ele está amarelo, e maior que 9, maior ou igual a 9, ele está azul. E aqui nós conseguimos ver algumas relações, por exemplo, entre a postura profissional média, a postura profissional, a atuação profissional, é, aqui a autoavaliação do aluno e a postura profissional. Tem alguns parâmetros bem interessantes. Esses três aqui do lado, eles estão em linha reta porque diz respeito ao período. Como o período é fixo, então ele não vai mudar. Quanto ao ano 2020, né? É... Bom, esse é o ano 2020. O ano 2021 é... O ano 2021 ele já tem uma dispersão maior, justamente porque vai pegar o ano inteiro, ou seja, 2020 é o primeiro e o segundo período. Quanto a 2022, vai pegar só o primeiro período. Lógico, aí dá para ver que ele vai estar aqui só no primeiro período. E aqui a gente consegue analisar muito bem como é que foi algumas relações entre a pandemia, né? Dá aí para fazer algum estudo de caso. E é isso, muito obrigado.